15ª rodada do Campeonato Brasileiro e Flamengo assumiu a ponta. Ganhou do Curitiba com um golzinho no finalzinho ali e assumiu a liderança do campeonato. Um golzinho Salvador, né, no final. Deu tudo certo pro Flamengo. Corinthians perdeu, o Flamengo ganhou e assumiu a liderança. O primeiro tempo, o Curitiba começou destruindo o Flamengo, atacando muito mais, começou só dava Curitiba, Flamengo recuado, mas até que no segundo tempo a história mudou. O técnico Vanderlei colocou 2 jogadores atacantes, o Jael, e tirou o David e tirou o Thiago Neves, que estava meio sumido no jogo também. Ele colocou o Diego Maurício e foi pro tudo ou nada, né? Colocou o Diego Maurício e colocou também o Jael, que foi... Ele estava predestinado nesse jogo, né? Ele fez o primeiro gol com a camiseta do Flamengo. Primeiro gol com a camiseta do Flamengo. E a primeira vez que ele tocou na bola no jogo, já foi uma trave aos 38 minutos do segundo tempo. E aí, no finalzinho do segundo tempo, fez o gol, com uma cobrança de falta espetacular do Ronaldinho Gaúcho, que caiu na cabeça do Jael, um presente ali. Mas o Coxa marcou bem o Ronaldinho, né? Porque ele foi diferente dos outros jogos, que ele teve mais liberdade para jogar. O Coxa soube marcar bem o Ronaldinho. E é um jogo equilibrado mesmo, foi decidido mesmo num lance isolado, cobrança de falta do Ronaldinho, que é sempre perigosa. Eles souberam aproveitar. O Flamengo está na 4ª vitória consecutiva, ainda está invicto no campeonato e agora está com um pontinho na frente do Corinthians. Assumiu a liderança. O Corinthians precisava da vitória para se manter na liderança e o Atlético Paranaense precisava da vitória para sair da zona de rebaixamento. Pois é, foi um jogo pegado, corrido mesmo, jogo aberto. Ali de última hora o Sheik não pôde entrar, foi substituído pelo Alex, que até agora eu me pergunto por que está no banco, porque ele joga muito bem, tem entrado sempre bem nas partidas, mas o Tite insiste em começar com ele no banco. Eu não sei por que o Tite faz isso. Ele teve que dar uma mudada ali um pouquinho, deixar o William um pouco mais aberto, o Danilo caiu um pouco mais para a esquerda, o Alex entrou um pouco mais, mas jogou muito bem, marcou um gol de pênalti. E o Alex faz a diferença porque ele é a cabeça pensante. O Sheik, ele não é muito de pensar, ele é mais da velocidade e da objetividade. O Alex não, ele dá aquela cadenciada e é ele que arma as jogadas. Ele faz toda a diferença no time do Corinthians. O Corinthians jogou bem, mas o Atlético Paranaense, apesar de estar lá embaixo, jogou muito bem também. Eu achei acho que o resultado foi justo. Os times que estão na parte de baixo da tabela não estão se comportando como times de zona de rebaixamento. Eles estão entrando em pontos ao ritmo de jogo, né? O Atlético Paranaense demonstrou isso contra o Corinthians. Não se mostrou em nenhum momento intimidado pelo Corinthians, jogou pra frente, jogou aberto. O Renato Gaúcho organizou ali a sua equipe para marcar a saída de bola do Corinthians. Foi isso, Atlético Paranaense e Corinthians perdendo a liderança e o Atlético Paranaense não saindo da zona de rebaixamento. E o Avaí, que parecia que ia engrenar a 3ª vitória consecutiva, cedeu mais uma vez o empate e perdeu para o São Paulo por 2-1. Sim, o Avaí precisava dessa vitória para continuar aí ganhando, se distanciando da zona de rebaixamento, mas não fez um bom jogo, né? Primeiro tempo sem criatividade, ruim. Sem criatividade dos dois lados, né? E o segundo tempo, o Avaí se abateu diante do gol do São Paulo. O Avaí tá com essa mania, né? Começa ganhando o jogo ali, joga bem, mete uma pressão, mas permite a virada ali no segundo tempo, sempre levou o gol, dá uma desanimada e permite a virada. A grande diferença entre os dois times ontem era a qualidade do meio-campo. O São Paulo tem muita qualidade no meio de campo e por isso toca a bola, ocupa os espaços, é muito mais rápido. O Avaí não tem aquele homem pensante do meio-campo, não tem muita qualidade na zaga, então os zagueiros o que eles fazem? Ao invés de tocar no meio-campo para ligar um ataque, eles dão um chutão e o chutão bate e volta, bate e volta. E nessa saiu, o primeiro gol do Avaí saiu num lance de garra do William, foi um gol chorado, assim, chuta, não volta, chuta, volta, e aí quando o William chutou, gol. Mas aí logo em seguida, em menos de 10 minutos, tomou a virada, se abateu, caiu totalmente a produção, o Avaí ficou naquela tristeza, a torcida também ficou nervosa junto, não tinha o que fizesse o Avaí jogar bem ontem. O segundo gol do São Paulo foi uma pintura, né? Esperou o goleiro cair ali. O Dagoberto lançou uma bola maravilhosa no Cícero, não tinha como ele não fazer, a zaga do Avaí colaborou dormindo um pouco. Aliás, o Cícero fez um jogo impecável, né? Ele foi o primeiro jogo dele como
como titular no São Paulo, entrou no lugar do Rivaldo e fez 2 gols já no primeiro jogo, mandou muito bem o Cícero. E o resultado foi um banho de água fria na reação do Avaí, que continua ainda na zona de rebaixamento, e o São Paulo agora encostando, tá apenas 2 pontos do líder Flamengo. E o Palmeiras perdeu 100% em casa, né? Que tá jogando no Canindé, que quando o Palestra Itália tá em reforma, é a casa do Palmeiras e perdeu 100%, né? Mas continua invicto, né? Continua invicto em casa, mas com empate agora, né? Sem a vitória. Sim, e o Grêmio, que tá de técnico novo, né? Julinho Camargo não deu certo no Grêmio e entrou o Celso Roth, que já é a 4ª passagem dele no tricolor gaúcho, né? Pois é, e ele chegou e já mudou o esquema tático do Grêmio. Foi no maior estilo Celso Roth, a Exatamente. retranca. Fechou o jogo, o Grêmio jogou o primeiro tempo inteirinho fechado atrás, tanto que o Palmeiras dominou. Ele partiu pra cima, o Valdívia jogou bem, se soltou ali, o Palmeiras marcou pressão ali em cima, mas estava pecando muito na finalização. Chegava no gol, mas na hora de finalizar mesmo, errava a meta. O Grêmio, no segundo tempo, voltou ali nos 10 primeiros minutos, um pouco mais ofensivo, jogou tudo que não jogou no primeiro tempo inteiro, jogou nesses 10 minutos, mas daí morreu de novo. O Palmeiras voltou a pressionar, voltou a sufocar e ficou ali, o Grêmio foi o ataque e defesa. O Grêmio se defendendo, o Palmeiras atacando, mas não com uma eficácia grande nas finalizações. E ficou ali, perdeu 100% em casa, 0-0 perante o Grêmio, que está num jejum de 5 partidas sem ganhar. Faz 5 jogos que o Grêmio não ganha. Celso Roth vai ter um desafio e tanto aí pela frente para tirar o Grêmio dessa crise que ele tá, né? Gente, e que goleada foi o jogo do Botafogo contra o Vasco, hein? Ninguém esperava, porque o Vasco tava embalado aí com 6 vitórias, mas o Botafogo fez 4-0 no Vasco. Pois é, não sei se foi ali pelo Globo Zagallo, ali jogo comemorativo pelos 80 anos que ele completa hoje. Deu o pontapé inicial, Louco Abreu jogando com a 13, que é o número da sorte do Zagallo. Então não sei se foi isso ali que inspirou. Quem não acredita em superstição deve ter ficado com a pulga atrás da orelha. Porque é muita coincidência o Louco Abreu acabar com o jogo, fazer 2 gols com a camisa 13 em dia de comemoração do Zagallo. E nesse mesmo jogo, o Herrera, que fez o último gol do jogo, fechando ali o placar de 4-0, foi o maior artilheiro da história do Engenhão, que foi inaugurado em 2007 e ele tem 23 gols. E o Botafogo estava muito rápido, nem parecia um clássico, porque um clássico geralmente é um equilíbrio entre os 2 times, é pegado. O Botafogo jogou sozinho, o Vasco estava apático, nervoso. E enquanto o Botafogo fazia as jogadas, o Botafogo fazia os gols, só dava pra perceber o Caio Júnior feliz da vida, vibrando pra torcida, porque ele tá guardando ainda uma mágoazinha, que a torcida fica na pressão, fica reclamando da campanha dele. O Botafogo jogou muito bem, mostrou ser um time bem competitivo, bem rápido, muito veloz. E com um matador na frente, que é o Louco Abreu, ele fez 2 gols típicos de artilheiro matador, daquele cara que tá muito bem posicionado na área, tá no lugar certo, na hora certa. E foram 3 gols só no primeiro tempo, né? O primeiro tempo terminou 3-0 e aí só no finalzinho ali do segundo tempo fechou o placar com o Herrera. E esse jogo foi para mostrar que o Botafogo já se recuperou da derrota na rodada passada pro Figueirense, né? Jogou super bem. Diego Souza, que tinha jogado muito bem o outro jogo pelo Vasco, demonstrou um desequilíbrio ali, tomou o amarelo, reclamou, tomou vermelho. No mesmo lance, né? No mesmo lance. Tomou o amarelo, reclamou, tomou o vermelho, mostrou um certo desequilíbrio e deu uma manchada ali no brilhantismo que ele vinha demonstrando. E queimou o filme dele com o Ricardo Gomes, né? Que na entrevista coletiva pareceu estar bem irritado com o Diego Souza. Não pode, tudo bem que é clássico, que o ânimo fica mais exaltado, mas ele não pode perder a cabeça daquele jeito, no mesmo lance tomar amarelo e vermelho. E ele que é um jogador importante pro Vasco, né? E saindo da maior goleada pro maior jogo da rodada, na minha opinião, esse foi o jogão. Aberto. Inter e Cruzeiro 3-2 lá no Beira-Rio. Sim, e foi a 4ª derrota do Cruzeiro. E o Joel Santana que corre risco de ser demitido, né? Tá balançando, tá balançando. Mas eu li que a diretoria do Cruzeiro ainda bota fé no Joel. Por enquanto ele ainda segue ali na liderança do Cruzeiro, mas tem que reagir, né? Porque 4 derrotas seguidas. E os 2 times estavam em crise, né? Era um jogo ali de quem saía dessa crise, porque o Inter vinha de 2 derrotas e o Cruzeiro de 3.
Só que foi um jogo polêmico, né? Polêmico. A arbitragem foi dura ali, né? Na minha opinião, o Cruzeiro jogou melhor e foi prejudicado pela arbitragem. Num gol anulado, mal anulado, né? Que o toque foi pra trás, a bola foi pra trás e foi gol. Deveria ter sido gol realmente. E o outro que um pênalti ali que eu acho que existiu. E no final do jogo, a torcida do Inter ficou com o coração na mão, né? Porque só deu o Cruzeiro, ficou aquele abafa, um sufoco. Sim, foram com mas, tudo pra cima. conseguiram aguentar. No choro, assim, conseguiram aguentar. O Cruzeiro estava muito ofensivo, mas o Inter contou com a ajudinha do árbitro e conseguiu a vitória. E o que teve o Inter de segurar o jogo em casa, teve o Figueira que ganhou a primeira fora de casa, né? E finalmente o Figueirense conseguiu ganhar fora de casa, do Atlético Mineiro, né? Por 2-1. E o Elias, que deixou as dúvidas ali na sua estreia, perdeu um pênalti em casa. Mas esse jogo foi o jogo do Elias. Fez 2 gols, a torcida já tá super de bem com ele. É o queridinho da torcida. É o queridinho da torcida e ele é um bom jogador realmente, tem visão de jogo. Foi um bom jogo pro Figueirense, aliás, foi um jogo equilibrado com uma leve predominância do Figueirense. O segundo tempo que o Atlético Mineiro chegou mais firme, conseguiu fazer um gol, terminou 2-1 mesmo. Os 2 gols do Figueirense foram no primeiro tempo. E com a derrota, o Dorival Júnior não é mais técnico do Atlético Mineiro, né? Porque o Atlético, dos times ali da zona de rebaixamento, foi o único que não conseguiu estourar e buscar uma reação. Exatamente. Né? E o Dorival não acabou resistiu. Sobrando pra ele. No fim, essa vitória do Figueirense deu uma sobrevida pro Jorginho, né? E ele fez bem. No meio do segundo tempo ali, ele tirou o Júlio César, o atacante, colocou o Pitoni para segurar o resultado. Foi um bom jogo, o Figueirense ganhou, veio agora de 2 vitórias, ganhou do Botafogo e ganhou agora do Atlético Mineiro. E Fluminense e América Mineiro, o último colocado contra o atual campeão do Campeonato Brasileiro, deu zebra, né? Pois é, o América Mineiro, não, como eu já disse, os times que estão na zona de rebaixamento estão se comportando muito bem. Ele entrou em campo ali, impondo o seu jogo e não deu chance para o Fluminense. Fluminense, né? Apático, o jogo inteirinho e os gols do América Mineiro, que pinturas também, hein? E foi um jogo cheio de erros, né? O Fluminense com muitos erros de passe, totalmente desorganizado. O erro do Rafael Moura, que cobrou um pênalti e perdeu o pênalti. O erro na marcação de pênalti, que o Gum... Pênalti inexistente. O Gum não fez pênalti naquele lance. E só erros da parte do Fluminense e o América Mineiro se aproveitando dos erros, né? Outro que errou foi o Marquinhos, né? Pois é, Marquinhos errou, ficou bravo porque errou, rasgou a camiseta ali no peito, abriu a camiseta e na hora de procurar um uniforme para substituir, não tinha. Teve que usar a camiseta de Ele se vestiu de Ciro. O Abel, que tinha estipulado como meta vencer 3 partidas seguidas, não conseguiu alcançar. Perdeu ali o Fluminense segue num ponto de crise. O time que estava embalando, estava conseguindo chegar, perdeu para o América, que o América só venceu uma partida, só tinha vencido uma partida, que foi a estreia, ou seja, ele estava 13 jogos sem vencer. E foi ganhado ainda logo de goleado, um 3-0. Pro Fluminense é o indício de uma pequena crise, né? E depois de 3 derrotas seguidas, o Santos finalmente se encontrou com a vitória. Foi um jogo meio feio, né? Sem criatividade. O Santos mostrou que depende um pouco do brilhantismo do Neymar, né? Da criatividade ali do Neymar para ele puxar o contra-ataque. Que ele é o homem que faz a ligação ali do meio de campo pro ataque. E o Santos mostrou que depende um pouco. O Neymar não jogou esse jogo que foi suspenso, né, pro terceiro cartão amarelo. O Borges conseguiu marcar. Ele pegou o rebote do chute do Arouca, né? Conseguiu marcar o gol ali que salvou o Santos, né? Na verdade, os dois times estavam em igualdade de condições. Qualquer um que ganhasse estava bom, porque não tinha nenhum que estava sendo superior. Os dois times estavam numa crise, né? Porque o Santos nos últimos 3 jogos tomou 10 gols. E o Ceará nos últimos 3 jogos tomou 8 gols. Então os dois estavam precisando dessa vitória para respirar aliviado. E foi o Santos que depois de quase um mês sem vencer, conseguiu a vitória.